Hoje trataremos do ofício da pregação. O ofício do ministério não é de ordem civil. Ele não foi criado pelos seres humanos para que na igreja houvesse uma administração. O ofício do ministério também não é um suposto poder espiritual que foi concedido aos ministros para que eles dominem sobre a igreja. Ao falar aos presbíteros em 1 Pedro 5,3, Pedro os exorta para que pastoreassem, abre aspas, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Fecha aspas. Confira também 2 Coríntios 1, 24. De semelhante forma, o ofício do ministério também não é para satisfazer a ganância ou o próprio ego. Confira 1 Timóteo 3, 2-3 e 8, 1 Timóteo 6, 5 e 1 Pedro 5, 2. O santo ofício do ministério é de ordem espiritual, uma instituição do próprio Deus para que nele Jesus conceda e performe tudo aquilo que é necessário para a vida e manutenção de sua santa igreja. O ofício do ministério é confiado a homens que foram chamados pelo próprio Deus através de um chamado legítimo de toda a igreja. Eles são chamados para, em primeiro lugar, alimentar a igreja de Deus com a verdadeira, pura e salutar doutrina da divina palavra. Conforme podemos conferir em Atos capítulo 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em Efésios 4, versículos 11-14, também lemos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para completar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Em 1 Pedro 5,2 também lemos: Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Em segundo lugar, os ministros são chamados a administrar e dispensar os sacramentos de Cristo conforme a vontade e instituição do próprio Jesus. Isso podemos conferir em Mateus, capítulo 28, versículos 19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Em 1 Coríntios 11, 23 e seguintes, Paulo fala a respeito da Santa Ceia. Ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças. Em terceiro lugar, os ministros são chamados a administrar corretamente o ofício das chaves, perdoando ou retendo pecados, cumprindo o ministério conforme a ordenança do Supremo Pastor da Igreja, que é Cristo Jesus. Em Mateus 16, 19, lemos: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Também em João 20, 23, lemos: Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. No santo ofício do ministério, cremos que é o próprio Jesus que atua
e fala em seus ministros. Em Mateus 28, 20, Jesus disse aos seus enviados: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em João 20, 21, ele diz: Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Também em Mateus 10, 40, lemos: Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Também em Lucas 10, 16. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Embora todos os cristãos sejam chamados de sacerdotes pelo santo batismo, conforme Apocalipse 1:6, 5:10, 1 Pedro 2:9, as Escrituras deixam claro que não são todos os cristãos chamados ao santo ofício do ministério. Portanto, distinguimos sacerdócio real do santo ofício do ministério. Enquanto todos os cristãos são chamados a prestar sacrifícios espirituais a Deus, conforme se ensina em 1 Pedro 2,5, confira também Romanos 12,1 e Hebreus 13, 15 a 16, apenas alguns homens são chamados a ocupar o santo ofício do ministério. Esses que foram chamados ao ministério, de forma alguma, possuem maior status quando comparados aos demais cristãos. Eles se diferenciam apenas no que diz respeito ao ofício. Dentre o sacerdócio real, o próprio Pai é aquele que chama e que envia certos trabalhadores para a sua seara, conforme Mateus 9:38, João 20:21, Efésios 4:8, 11 a 12. Uma clara distinção é percebida no texto de 1 Coríntios 12, 29 a 30, onde Paulo, esperando uma resposta negativa, questiona: será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Também em Efésios 4, 11 a 12, ele diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para completar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tendo em vista que o santo ministério é uma instituição do próprio Cristo Jesus e distinto do sacerdócio real de todos os crentes, Deus revelou à sua Igreja os pré-requisitos necessários para que os cristãos possam avaliar e receber ou não determinados homens como ministros de Cristo Jesus. Por essa razão, em nosso meio, ninguém passa a fazer parte do ministério por vontade própria ou por simples aclamação. Diante desses pré-requisitos que foram revelados por Deus, nossos candidatos ao santo ofício do ministério primeiramente passam pela recomendação de sua congregação local e então se preparam por 6 anos a fim de que possam manejar bem a palavra da verdade. É o que Paulo pede a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Também em 1 Timóteo 5:22, Paulo exorta: não tenha pressa em impor as mãos sobre alguém. E 2 Timóteo 2:2, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. E em 1 Timóteo 3, 2 a 4, 5 a 6, 8 a 10, se ensina: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial,
inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Após o reconhecimento e aprovação da Igreja, os candidatos ao ministério são ordenados para que passem a exercer publicamente o chamado que receberam do próprio Deus. Apenas aqueles que passaram por essa avaliação e aprovação, após terem sido chamados e ordenados, é que podem publicamente pregar a palavra, administrar o batismo e a Santa Ceia. Nenhum cristão deve dar crédito a pessoas que se dizem ministros, mas não passaram por esse processo de avaliação e aprovação diante de toda a Igreja de Cristo Jesus. Aos candidatos que passaram pelo devido processo, por agora velarem pelas almas dos crentes, devem ser recebidos por toda a Igreja como embaixadores de Cristo Jesus, dignos de serem respeitados e honrados, não por causa da própria pessoa deles, mas por causa do ofício que ocupam. Essa vontade de Deus é ensinada em Hebreus 13:17, que diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Também em 1 Coríntios 4:1, Paulo ensina: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Em Colossenses 1:25, falando da igreja que é o corpo de Cristo, Paulo diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Também em 2 Coríntios 4:5 ele ensina: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus.